Que a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. É um grande prazer estar com vocês mais uma vez neste maravilhoso programa. Olha, quando Jesus Cristo foi para a cruz, nós conhecemos a história dos 7 brados de Jesus, quando o 7º brado está tudo consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi o 6º brado e o 7º foi: está tudo consumado, está tudo pago. Mas nós temos também 6 testemunhos de pessoas pecadoras que tiveram contato com Jesus. Há um destaque especial que se tem dado a essas palavras de Cristo, que claro, é a palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Os 7 brados são importantíssimos, mas há uma série de 6 testemunhos relacionados com a cruz. As 7 palavras vieram da boca de Jesus e os 6 testemunhos vieram da boca de pessoas imperfeitas, pecadoras, que tiveram contato com a morte de Jesus Cristo. O primeiro desses 6 testemunhos é o testemunho de Judas Iscariote, o traidor. Ele disse: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27:4. Judas, depois que fez isso, se arrependeu. Nós sabemos que Judas passou todo o tempo ao lado de Jesus Cristo. Na cabeça dele, Jesus iria se transformar no rei de Israel, e ele seria um dos seus ministros, um dos seus auxiliares. E ele pensava que toda aquela liderança que Jesus tinha iria se transformar numa movimentação popular, numa revolução que iria depor o governo do Império Romano. E quando ele vendeu Jesus pelas 30 moedas de pratas e viu que Jesus era inocente, que era um homem santo, ele disse: pequei traindo sangue inocente. Mateus 27:4. Esse é o primeiro testemunho. O segundo testemunho foi da mulher de Pilatos. Ela disse: não entres na questão deste justo. Mateus 27:19. E ela disse: mas tudo que fizeres sairás derrotado, e ele sairá vencedor. É a vitória de Jesus sobre tudo no mundo, porque Jesus tinha vindo para vencer, e venceu, mesmo na cruz. Mesmo depois do 7º brado, aí foi que ele venceu mesmo, e venceu mais ainda no domingo da ressurreição. O terceiro testemunho, o testemunho de Pilatos. Quando Pilatos disse: não acho nele crime algum. João 18:38 e Lucas 23:14. Jesus havia sido julgado sem culpa, condenado sem crime. Jesus era inocente daquela culpa e foi culpado por nós, e não o culpado inocente. Olha só como é interessante. Jesus foi culpado por nós, assumindo os nossos pecados, e não culpado por ser inocente, não. Ele assumiu a nossa culpa e por isso foi castigado. O testemunho de Herodes é o 4º testemunho. Herodes, o rei. Quando levaram Jesus até lá, ele exclamou: tão pouco Herodes achou nele algo digno de morte. Não acho nesse homem nada que o torne um homem digno de morte. Lucas 23:15. Só Deus achou nele algo digno de morte. Algo nele, porém, não nele. Louvamos a Deus por haver Jesus nos livrado do poder e da culpa dos nossos próprios pecados. Deus achou em Cristo o pecado humano, não o dele, pois ele não tinha pecado. Ele era o Cordeiro Imaculado. Ele assumiu os nossos pecados. 5º testemunho, o testemunho do malfeitor, de Dimas, quando ele disse: mas este nenhum mal fez. Lucas 23:41. O que se pode achar nele? Tudo de bom. Não se pode achar nada de ruim nele, porque ele nada de ruim fez. E por causa disso, Dimas foi salvo. Quando ele conheceu Jesus, quando ele viu que Jesus era Deus, Filho de Deus, quando Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ele viu que tinha algo diferente, porque tanto ele como Gesta, os 2 ladrões crucificados com Cristo, estavam xingando, maldizendo, amaldiçoando os soldados romanos e aqueles que ali estavam para ver sua morte, sua desgraça. E Jesus não. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus temia naquela hora que Jeová, com raiva, mandasse ali fogo do céu e queimasse todo mundo ali. E Jesus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nessa hora, Dimas olha para ele e disse: esse realmente é o Filho de Deus. Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Dimas viu, através de Jesus, um reino de glória e recebeu a mais bela de todas as sentenças de toda a sua vida. Quando Jesus, olhando para ele, disse: em verdade,
Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Dimas entrou no paraíso, as portas estavam abertas, os anjos louvavam a Deus pela chegada de Dimas, porque quem mandou ele para o paraíso é quem tinha autoridade para mandar. Toda a autoridade lhe tinha sido dada dos céus e na terra. E o sexto testemunho, o testemunho do véu do templo. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, Mateus 27, 51, até a cortina do templo, e nos sentou Jesus. Até a cortina foi testemunho de Cristo. Tudo que envolve a crucificação de Jesus Cristo é muito importante para nós, irmãos. E o mais importante é quando ele deu o seu sétimo brado. Está consumado, está pago. Essa palavra significa está quitado, está pago. Vocês não devem mais nada. Jesus, com seu precioso sangue, estava naquele instante pagando a nossa dívida de pecado. E naquele momento em que Deus virou as costas para Jesus e ele disse: Pai, por que me abandonaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Jesus estava triste por estar sendo abandonado por Deus, mas Deus estava vendo em Jesus todos os pecados da humanidade, os meus e os seus. E Deus não podia olhar para tanto pecado e não se irar. E se ele se ira, poderia tomar uma decisão diferente. Então Deus virou as costas para Jesus naquele momento. E outra razão também é que se Deus estivesse olhando para ele, ele não morreria. Jesus morreu primeiro do que os dois ladrões. Quando os soldados chegaram, apressados pelo Sinédrio, que pediram a Pilatos para quebrar as pernas para apressar a morte, eles quebravam as pernas dos crucificados, porque aí eles não se apoiavam, não tinha aquele apoio na cruz, então eles morriam mais rápido, cortava a sua respiração, porque eles ficavam totalmente pendurados pelas mãos, estreitavam os seus pulmões e eles morriam asfixiados. Então, quando eles vieram quebrar as pernas dos ladrões, Jesus já estava morto. Você vê que quebraram as pernas dos ladrões, mas não quebraram as de Cristo, porque estava previsto lá na profecia de Isaías que nenhum osso dele seria quebrado. Então o soldado pegou aquela lança e furou Jesus, quando correu água e sangue. Mas por que Jesus morreu primeiro do que os dois ladrões? Por que Jesus morreu primeiro do que os dois malfeitores? Por que Cristo morreu primeiro do que Dimas e do que Gesta? Porque se ele estivesse vivo, eles não morreriam. Na presença de Jesus, ninguém morre, porque ele é a ressurreição e a vida. Quem está com Jesus está vivo sempre. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Se você está na presença de Jesus, você nunca morrerá. Fica com Jesus. Por você e por mim, ele foi para a cruz.